Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo fazer o cálculo de um limite, tocando então nos limites notáveis, mas visto que no vídeo anterior fiz então o cálculo de um limite onde era necessária fazer a mudança de base do logaritmo, farei agora neste vídeo o cálculo de um limite onde é necessário mudar a base da potência. Este foi um limite que eu encontrei aqui no livro Preparar o Exame de 2014, isto da Reis Editora. Sem dúvida é um livro que recomendo a sua compra, caso pretendam, porque tem assim exercícios deliciosos que tocam em pontos fundamentais para vocês perceberem algumas situações que são críticas nisto do cálculo de limites. E então o limite é exatamente o seguinte. Temos aqui o limite quando o x tende para menos 1, traço fração e tenho então 4 elevado então a 1 mais x, mas escreverei então x mais 1, que é a mesma coisa, menos 1 sobre exatamente x mais 1. Quer dizer, e vamos aplicar aqui então os limites, e isto dará então em terminação 4 elevado a menos 1 mais 1 dá 0, 4 elevado a 0 é 1, 1 menos 1 dá 0, e depois aqui em denominador 1 menos 1 também dá 0. Indeterminação. Bem, temos uma indeterminação, temos exponenciais, podemos ficar tentados, e bem, né, a usar aqui um dos limites notáveis, que é o limite quando o x tende para 0, de e levantado a x menos 1 sobre x, este limite dá exatamente 1. No entanto, precisaremos de manipular um bocado esta expressão, visto que temos aqui duas situações. Quer dizer, no limite notável, o x tende para 0. No nosso limite, o x tende para 1. Para menos 1, peço desculpa. Depois, no limite notável, temos aqui a exponencial que tem que ser com base e, não pode ser com outra base, tem que ser mesmo a base e. E aqui no nosso limite, nós temos a base 4. Vamos então fazer isto nas calmas e uma coisa de cada vez. Bem, vou-me preocupar então, em primeiro lugar, para pôr o limite a tender para 0. O que repara, tens uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E repara aqui no teu denominador. Quer dizer, o x mais 1, quando o x vai para menos 1, quer dizer, o x mais 1 vai para 0. O x mais 1 tende para 0 à medida que o x tende para menos 1. Bem, se o x mais 1 tende para 0 e eu preciso daqui no limite ter uma tendência para 0, então facilmente faço aqui uma mudança de variável, onde digo que o y será exatamente igual a esse x mais 1. Porque quando o x tende para menos 1, o meu y tenderá então para menos 1 mais 1, que é 0. Se precisar de substituir aqui o x, pego aqui nesta mudança de variável que eu fiz, nesta equação, e resolvo em ordem a x, e tenho então que o x será igual a y menos 1. Bem, tenho aqui a informação para a mudança de variável e vou então fazer aqui a mudança de variável. Isto fica então igual ao limite. Agora, quando y tende para 0, traço fração, fica então 4 elevado a y menos 1 a dividir então por y. E já temos aqui quase a estrutura do limite notável. A única situação aqui é que precisamos de ter aqui a base E, e no nosso limite, a base aqui da nossa potência é exatamente a base 4. Tal como no vídeo anterior eu vos expliquei que se pode mudar a base do logaritmo, atendendo então às propriedades dos logaritmos da mudança de base, numa potência também é possível escrever, peço desculpa aqui por isto, numa potência também é possível escrever a potência com a base que pretendemos. Isto tocando então numa das propriedades dos logaritmos e das potências, que me diz, por exemplo, se eu tiver aqui a elevado ao logaritmo na mesma base a de x, isto será exatamente igual a x. Quer dizer, então eu podia ter aqui um x e trataria então esta expressão, mas no sentido inverso. Quer dizer, imagina que eu tenho um 3 ao quadrado, ou um 3 elevado a 2x, para termos variável. Quer dizer, e eu queria colocar isto como uma potência, mas queria que a base fosse 5. Então, quer dizer, eu tocando aqui nesta propriedade, eu coloco a base que pretendo
e levo isto então ao logaritmo na base 5, né, que é a base que eu pretendo, de 2x. De 3, peço desculpa, de 3 elevado a 2x. Exatamente aqui de 3 elevado a 2x. Quer dizer, isto que tenho aqui, por esta propriedade dos logaritmos, é exatamente igual a 3 elevado a 2x. Mas quer dizer, pelo menos escrevi isto com a base que pretendia. Será exatamente essa estratégia que vamos aplicar aqui no cálculo deste limite. Então vou dizer o seguinte, isto será igual ao limite quando y tende para zero, traço fração, quer que a base seja e, isto fica e elevado ao logaritmo na base e, que é exatamente o logaritmo natural, de 4 elevado então a y, menos 1 sobre y. Agora, posso pegar aqui neste expoente do 4, que é o y, e posso também trabalhar aqui uma das propriedades dos logaritmos, que me fala então sobre o logaritmo da potência. Ou seja, se eu tiver aqui o logaritmo de a elevado a um expoente b, isto é exatamente, este b pode então passar a multiplicar aqui para trás do logaritmo, ficaríamos com b vezes o logaritmo de a. Quer dizer, então eu aqui neste limite, terei o limite quando y tende para zero. Este y passará então aqui para trás do logaritmo, fica e elevado a y vezes o ln de 4 menos 1 sobre y. Aqui é um vezes. Okay. Bem, agora, olhando para o limite notável, já temos ali a base E, mas o meu x é dado aqui por x vezes ln de 4. Mais uma vez, repito, nestes limites vocês devem olhar para este x não só como x, mas como uma estrutura, como um bloco. Ou seja, se este x que vem aqui como expoente do e for exatamente igual ao x que está aqui em denominador, e mais importante, a expressão ter a mesma tendência para zero, quer dizer, então eu estou na presença deste mesmo limite notável, porque fazendo uma mudança de variável apanho exatamente esta estrutura. E só tenho que garantir que isto seja igual ao que eu tenho aqui em denominador e tenha a mesma tendência para zero. Bem, a mesma tendência tem, porque se o y for zero, o y vezes ln de 4, 0 vezes ln de 4, dará então também zero. Sendo assim, apenas o que tenho que fazer aqui será exatamente ter em denominador o ln de 4, o que seria fácil, porque se eu preciso de ter ln de 4, eu coloco aqui o ln de 4, colocaria então aqui também o ln de 4 em numerador, e depois poderia, visto isto ser uma constante, poderia passar esta constante pelas propriedades dos limites para aqui para trás do limite. Reparem que isto é possível, tocando então nas propriedades dos limites. Imaginem que eu tenho um limite quando y tende para zero e tenho aqui uma constante, por exemplo, vou chamar-lhe k, mesmo para generalizar. Tenho aqui k vezes e depois tenho aqui uma determinada expressão. Aqui, por exemplo, uma expressão que representarei então por este quadrado. Esta expressão tem variável, ok? Bem, pelas propriedades dos limites, o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, então isto vai ficar limite quando y tende para zero de k vezes o limite quando y tende para zero, exatamente a expressão que eu teria. Sendo o limite de uma constante a própria constante, quer dizer, isto dava k vezes este limite. Sendo assim, então sempre tem aqui uma constante, desde que esteja a multiplicar, obviamente, poderão passar então a constante aqui para trás do limite a multiplicar. E penso que este limite estará mais ou menos resolvido. Isto será então igual ao ln de 4 vezes o limite quando y tende para zero, exatamente de e elevado a y vezes ln de 4 menos 1 a dividir por y menos ln de 4. Quer dizer, este y vezes ln de 4, né, ele tem a mesma tendência para zero. Se o vosso professor disser que vocês têm que fazer uma mudança de variável, é muito simples. Okay? Basta então dizer aqui uma mudança de variável e dizem que esta expressão será exatamente igual a uma nova variável. Por exemplo, digam que z é exatamente igual a y vezes ln de 4. Quer dizer, e se o y tende para zero, o z também tenderá então para zero, porque 0 vezes ln de 4 dá zero.
Sendo assim, façam a mudança de variável e apanham claramente o limite notável. Isto então seria igual ao ln de 4 vezes o limite quando z tende para 0 de e elevado a z menos 1 sobre z. Quer dizer, isto é exatamente o nosso limite notável. Isto é exatamente igual a 1. Quer dizer, então o limite dar-me-ia nada mais do que o logaritmo natural de 4 e teria um limite resolvido. Fiz então estes vídeos, tocam então ambos os vídeos em mudanças de base. No vídeo anterior fiz então uma mudança de base do logaritmo. Neste vídeo fiz a mudança de base da exponencial, porque nos limites notáveis o logaritmo tem que ser com o logaritmo natural, assim como os limites notáveis com os exponenciais. Este limite, este, não o outro, cuidado, não confundir com este. Este limite, quando o x tende para mais infinito, de um a elevado a x sobre um x elevado a p, quer dizer, a potência aqui pode ter aqui a base qualquer. Okay? Esta base pode ser a, não tem que ser uma base exponencial. Neste caso, não tem que fazer a mudança de base. Tem que fazer a mudança de base, é neste, porque este limite notável tem que ser com a base E. Se não tiverem, é só aplicarem então esta propriedade de técnica de mudança de base de uma potência. Ok? Bem, fica então aqui a sugestão para o cálculo desse limite. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.